Você sabe como se dá, como nasce a autorresponsabilidade dentro de nós? É sobre exatamente isso que nós vamos conversar aqui agora, não é, É Tati? isso mesmo. É um processo muito importante que a gente pode conversar muito tempo sobre isso e acho que é uma reflexão individual que sempre vale a pena. Todas as pessoas, Tati, hoje no mundo, eu tenho percebido muito isso, elas estão meio que no piloto automático ali, vivendo, acordando, dormindo, comendo, fazendo, e muitas vezes se lamuriando e reclamando muito. Você deve estar percebendo isso no consultório, né? Fala para nós um pouquinho, dentro de toda a sua experiência, seus estudos, como é que você percebe esse nascimento, talvez esse despertar da autorresponsabilidade nos indivíduos? É um processo muito bonito, né? Porque aí a gente está falando de um desenvolvimento que se dá numa relação. E aí a gente vai lá atrás, né, sobre a ótica da psicanálise, a gente vai lá atrás para pensar no desenvolvimento que a gente tem desde bebê, né, que a gente vive desde bebês. Então, para ter, assim, uma noção, né, da importância da relação das primeiras relações, do cuidado maternal, a gente pensa na fragilidade de um bebê. Então, assim, quando a gente nasce, a gente é completamente dependente de outra pessoa, 100%. 100%. A gente é vulnerável, a gente precisa 100% da atenção, da disposição e da responsabilidade de alguém. Alguém precisa de se responsabilizar por nós. E quem estuda muito isso é o psicanalista inglês, que eu gosto muito de ler, né, de estudar, que é o Winnicott. Ele inclusive descreve as fases do desenvolvimento, que é da dependência absoluta, depois a dependência relativa e depois a independência, que não é uma independência total, né, mas a gente pode falar de uma certa construção de uma autonomia. Então é um processo. E a responsabilidade, ela é uma virtude desenvolvida. Ela é uma virtude que ela vai crescendo à medida em que nós nos relacionamos com o mundo. E esse mundo inicial é o mundo do nosso adulto cuidador, né, que envolve a maternagem. A gente não está falando exatamente só da mãe, a figura mãe, mas é essa maternagem. Olha só como é interessante. Quando nós somos bebês, né, nesse estado de completa dependência, que a gente está conversando, a gente vai sendo cuidado. Tem que ter alguém ali que vai falar: "Agora está na hora de dar mamar, agora está na hora do banho, tem que trocar a fralda, eu tenho que tirar do berço, tenho que carregar, tenho que dar as vacinas", depois vai começar a introdução alimentar, vai ver se está dando certo se quando começa com uma mamadeira, se está dando certo um leite ou outro, vai tentar identificar a dor, é cólica. Alguém tem que fazer isso por nós. E esse alguém tem que ser alguém que abrace essa responsabilidade. E essa responsabilidade envolve uma disposição. E muitas horas a gente não tem spoiler, né? Porque pensa em um trabalho que cansa, Exaustivo, né? exaustivo. Claro que isso pode ser dividido, né? A gente pode se referir a uma rede de apoio, mas tem que ter alguém. Então, de uma maneira muito primitiva, nós vamos percebendo que alguém toma conta de nós. Quando a gente vai crescendo, a gente vai percebendo que alguém toma conta de nós, mas também às vezes está cansado, né? O bebê, ele percebe um cansaço da mãe, ou a mãe começa a demorar um pouquinho mais para chegar para dar o mamar. Então, ali muito, muito devagarzinho, muito sutilmente, o bebê está vivendo a experiência de alguém que faz por ele e não só por prazer, mas também porque é responsável. E já pensou como isso tem um poder muito importante na formação da personalidade? A gente está falando da formação, a gente está falando das primeiras relações. Então, nessa troca, o bebê começa a ficar mais atento as reações desse adulto cuidador, que aqui eu estou chamando de mãe, né, ele começa a ficar mais atento. Então, eu vou te dar um exemplo, assim, bem prático que acontece. Quando a mãe, por exemplo, vai dar uma mamar, o bebê está com fome.
né. A fome para o bebê gera uma sensação muito desagradável de desprazer. Uhum. E ele vai combater esse desprazer. É como se ele tivesse ali um início de um sentimento de angústia, é muito ruim. E ele vai lutar contra isso, ele chora, ele demanda. E se demora, ele vai chorar mais. Quando ele é atendido, ele vai sentir o alívio, que vai se livrar do desprazer, mas ele também vai sentir raiva se demorou demais. E não é incomum a gente escutar relatos, né, ou até viver a experiência do bebê morder o Sim, peito da já aconteceu comigo. ele morde o peito da mãe. Nessa hora ele tá é como se ele estivesse falando sem falar, né, ele está expressando que ele ficou com raiva. Ele vai prestar atenção qual que foi a reação da mãe, se a mãe tolerou aquilo ou não, se a mãe ficou muito brava, se a mãe tirou o peito. Então, essas reações nessa troca, que é uma troca muito intensa, o bebê começa a visitar um pouco o que que é que a gente provoca no as nossas reações, o nosso comportamento, ele tem uma consequência. Então aí a gente está falando da base, né, do que depois a gente chama de responsabilidade. Porque se eu dou muita birra, se eu demoro muito para atender a um cuidado que a minha mãe fala que eu tenho que fazer, se eu me nego a aceitar o não dela, aquilo vai provocar uma reação Hum. no outro. E aí o que que eu vou fazer daquilo? Então ali a gente está falando que eu começo a experimentar a consequência da minha maneira de agir. Eu começo a sentir que o que eu faço, a maneira que eu me comporto, se eu vou ser mais amável ou mais bruto, mais agressivo ou mais dócil, que isso tem uma consequência direta na outra pessoa. E aí eu vou o neném vai, né, o bebê vai aprendendo assim: "Espera aí, às vezes é melhor eu ir de um jeito ou de outro, porque eu quero essa consequência me faz sentir eu quero, mas essa consequência aqui não". Então a gente não responsabiliza diretamente o bebê. Não é só você falar no que tem que ser feito, o que é responsabilidade. O bebê começa a viver a experiência de sentir que o que ele faz, a maneira que ele age, o comportamento dele tem uma consequência interna, uma consequência psíquica. Ele sente de alguma maneira o que ele provoca no outro. E aí já começa essa relação de causa e efeito. Tati, e quando acontece, por exemplo, a gente falou aí, você trouxe muito bem uma gênese, né, assim, o princípio, a semente da autorresponsabilidade. Porque aí, de repente, essa pessoa se torna um adulto. E hoje a gente tem visto muitos adultos dando birra, né. Então, diante de uma situação, outro dia eu assisti uma batida no trânsito, eu estava atrás e o cara desceu, era um cara ali parecendo uma pessoa dos seus 30 e poucos anos, e ele deu um chilique ali, eu estava vendo, né, uma criança, uma birra. E quando essa pessoa chega nessa idade adulta e ela não conseguiu pegar aquela gênese, esse desenvolvimento e gerar essa autorresponsabilidade, porque a culpa tinha sido dele. Na batida ali, né, culpa não, vamos falar sobre Sim. responsabilidade, né, mas como é que é isso? É trabalho. Quanto mais velho, mais trabalhoso fica. Mas eu acredito sempre no potencial que nós temos de aprender com as experiências e de nos desenvolvermos, né, de crescer internamente, desde que a gente tenha uma disposição de que isso faz sentido. Então, nesse exemplo que você trouxe, Ívia, eu não consigo ver o adulto sem pensar na criança que existe dentro dele. Porque nessa hora é como se a gente estivesse vendo uma criança, Sim, é perfeita a cena. criança. Então, para trazer uma reflexão a esse respeito, quando eu estou te trazendo esses aspectos da maternagem responsável, né, a maternagem responsável, ela envolve um monte de não, tem que ter não, né. O não, ele O organiza, o limite, não, né. ele cria limites, o não cria barreiras, então o não, ele é organizador. Então, nesse sentido, a mãe chata tem muito amor.
A mãe chata, ela persiste, ela vai, tenta de novo e ela não desiste. A gente não está falando do mundo, idealizado em que não existe o cansaço da mãe, a mãe se cansa muito, Uhum. mas ela persiste, porque ela se responsabiliza pela criança que está na frente dela. Então, se, por exemplo, a mãe uma criança pequena, a mãe fala: "Tá na hora de tomar banho". Se ela for tomar banho, vai ser maravilhoso, né, sem nenhum perrengue, mas dificilmente isso vai acontecer. Aí a mãe vai, pega pela mão, leva para o banho, dá banho e cuida, mesmo com não, mesmo com birra. Ela faz isso um dia, faz 2, faz 3, faz 4. Ela está ensinando para o filho que na vida a gente não faz só o que a gente quer, a gente faz também o que tem que ser feito, e ela está tolerando o desconforto, ela está tolerando essa coisa ruim que brota no filho, como birra, choro, o espernear. Ela tem que tolerar o desconforto também. Assim, ela está passando um modelo vivo de que a gente tem que tolerar o que a gente não quer, que a gente tem que aguentar, porque a vida não é só feita de escolhas prazerosas, a vida também é feita desses caminhos que devem ser percorridos. Então, esse exemplo que você trouxe do acidente de trânsito, ele é um retrato de uma pessoa que talvez não teve oportunidades de esticar essa malha, que essa malha da tolerância para suportar o ruim da vida. A gente pode imaginar uma pessoa que não teve, não viveu experiências em que ela aprendeu a tolerar, a suportar. E aí, isso se reflete nesses adultos mais intolerantes mesmo, né, que respondem com o ato, respondem com agressividade, que fica difícil colocar em palavras, fica difícil de vivenciar o limite, respeitar o outro, e isso é a gente está falando de responsabilidade, sim, né, de conseguir viver ali internamente o nosso sentimento, sem que isso se esparrame e contamine tudo. E dentro desse processo, Tati, como que você diferenciaria para todos entenderem melhor, assim, a responsabilidade, autorresponsabilidade e culpa? Qual que seria a diferença básica entre esses 2 processos? A culpa, ela é um sentimento, né, importante também, porque quando a gente é pequenininho, a gente talvez não tem tantos elementos para refletir sobre o que nós fazemos no sentido da responsabilidade. A culpa é quando eu me mobilizo, sofro também pelo que eu provoquei no outro. Mas a culpa por si só, se a gente fica só, na culpa, talvez a gente não crie um movimento de reparação, né. Eu posso agredir o outro, por exemplo, posso ter feito alguma coisa contra o outro, que eu percebo que não foi bom, que eu não fui justa, ou que eu trouxe prejuízo, e isso vai me gerar muita culpa. Eu não vou me sentir bem por isso. A culpa, ela nos movimenta quando ela nos traz o desejo de uma reparação. Eu vou fazer alguma coisa disso. Eu vou fazer alguma coisa pelo outro, porque eu não quero que aquilo ali fique no outro. E isso é se responsabilizar pelo que a gente faz, né. Então uma coisa se conecta à outra, mas a gente pode pensar nessa relação mais responsável com uma ética da responsabilidade. Perfeito. Eu conviver com o outro, com o mundo, é conectada ao que eu provoco, conectada à consequência do que eu faço. Então, a culpa a gente não consegue controlar se a gente sente ou não, né, mas é importante pensar o que essa culpa provoca internamente, porque a culpa pode ser um sentimento que nos faz, por exemplo, querer mudar, querer crescer, né, a culpa tem um valor. A culpa
também é um sinal de maturidade, maturidade emocional. Mas a responsabilidade é como se a gente sentisse de uma maneira, primeira a culpa, mas ela nos leva a um movimento de cuidado, e ela também nos leva a um movimento de não repetir aquilo. Isso esclarece muito, porque assim, essa questão do movimento que você falou, né, do impulsionamento, porque muitas vezes a pessoa fica só presa na culpa, e aí começa a se punir e até se autossabotar em cima disso, mas quando ela consegue fazer essa contraposição e ir para a responsabilidade, ela consegue sair do lugar, né, isso é muito importante. E aí entendendo um pouco sobre isso, por exemplo, um livro que mudou todo um conceito, né, porque antigamente as pessoas analisavam só QI e de repente o Daniel Goleman traz um conceito de inteligência emocional, né, e hoje as empresas, inclusive nos seus processos de recrutamento e seleção, mudaram todo ele para poder entender essa inteligência emocional. Como é que você acha que a autorresponsabilidade se conecta dentro desse processo de inteligência emocional? Eu acho que é uma resposta a um processo de amadurecimento. É o que a gente espera, né, como uma consequência do amadurecimento do mundo emocional. Porque o amadurecimento, ele não diz respeito só à responsabilidade, mas a gente vai crescendo, nós vamos ampliando a nossa relação com o mundo, ficando mais atentos aos sentimentos, aonde nós nos sentimos confortáveis em transitar ou não, ao que eu me sinto confortável em provocar no outro ou não. A gente sente o prazer em provocar bons sentimentos, talvez o desconforto em provocar sentimentos ruins. E assim nós vamos andando, nós vamos amadurecendo, eh, tendo um cuidado com quem está ao nosso lado. Então a maturidade faz com que a gente se preocupe com o outro, e não precisa de ser um outro só que eu convivo sempre ou que eu divido o mesmo teto. É o outro que também está comigo em uma sala de aula, é o outro que está comigo no ambiente de trabalho, porque a gente começa a identificar, Lívia, que conviver com pessoas responsáveis e responsabilidade nesse sentido da autorresponsabilidade também, é um convívio mais harmônico, é um convívio mais de troca. É um convívio em que eu crio um repertório, em que eu tenho uma certa previsibilidade de como a pessoa vai reagir. Eu crio uma previsibilidade do funcionamento da pessoa. Então é um convívio, sem dúvida nenhuma, mais prazeroso também, Equilibrado, né, equilibrado. porque existe a troca. E dentro de tudo isso que a gente refletiu aqui nesses momentos, o que que você acha que seria o mais, vamos dizer assim, o cerne do processo, para a gente poder deixar e ajudar todo mundo que está nos assistindo também a refletir sobre isso, sobre essa danada dessa autorresponsabilidade? É um trabalho a gente se responsabilizar pelo mundo, né, pelo mundo, pelas nossas relações com o mundo. Realmente dá trabalho. Mas é importante a gente pensar que quando nós nos percebemos responsáveis pelo que fazemos, pelas nossas relações, pelas consequências, ao mesmo tempo que é mais difícil, também nos dá a possibilidade de abrir novos caminhos por nós mesmos. Então, se eu sou responsável pelo que eu faço, se eu sou responsável pelas minhas escolhas, se tem muito de mim que abre alguns caminhos e muito de mim que não percorre outros caminhos, eu começo a perceber que, nossa, então eu posso fazer muita coisa com a minha vida, muita coisa com a minha. Eu deixo de determinar a minha vida pelo destino, pelo karma, por uma maldição, Por Deus, né? por Deus. Então a gente se prende mais a possibilidades mais reais, que dizem respeito a nós mesmos e à nossa história. E vocês?
Como é que vocês estão fluindo na vida? Vocês estão assumindo essa autorresponsabilidade que a Tati discorreu tão bem aqui? Conta para nós. Coloque aqui suas perguntas, o que vocês querem que a gente comente, trabalhe, discorra por aqui, porque isso faz parte. Nós estamos no mundo Sim. e essa é a vida.